Você conhece alguém ansioso? A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos de ansiedade. Mulheres, em geral, são 2 vezes mais ansiosas do que os homens. E todo esse cenário piorou em 29% depois da pandemia do Covid-19. Na nossa amada série Uma Nova Mulher, muitos personagens estão enfrentando a ansiedade e suas consequências devastadoras. E hoje vamos revelar como essas emoções escondidas podem estar influenciando você também. Então fique comigo, porque eu vou te contar tudo! Eu me chamo Lucrécia Santana, sou diretora do Centro Terapêutico, mestra de formação de consteladores e consteladora familiar do Instituto Todo Saber. Você sabia que algo do seu passado, que você nem imagina, pode estar bloqueando suas relações e sua felicidade? Hoje vamos revelar como o passado sistêmico afeta seu presente, como você pode transformar isso. O Zaman não fala muito de sua vida pessoal, mas parece que Ada vem descobrindo que algo não está bem com o constelador. A médica está enfrentando grandes dilemas no amor e no trabalho. No hospital, seu envolvimento com a constelação familiar gerou desconforto entre os médicos, ao ponto de ser afastada. Na vida pessoal, o relacionamento instável entre ela e o Toprak abriu espaço para que um jovem paciente de ar conquistasse seu coração em recuperação. Gradualmente, Ada se entregou ao charme de Diar e um romance ardente começou. Você já percebeu como a sua vida é cíclica e sistêmica? O problema em uma área não espera você resolver o outro. E frequentemente, muitos deles surgem ao mesmo tempo. É como se o mundo desabasse sobre você. Mas eu quero falar diretamente ao seu coração. Esse turbilhão de problemas que você está enfrentando não veio para te destruir. E eu vou te mostrar isso ao longo desse vídeo. Fique comigo. Zaman foi surpreendido com a chegada repentina de Diar, seu filho, lá na propriedade da família. Visivelmente desconcertado, Zaman dá as boas-vindas ao filho, que demonstra um certo ar de superioridade em relação ao pai. O rapaz saca do bolso uma carta escrita e enviada por Zaman. O constelador se diz surpreso que ele recebia e lia as cartas, mas o filho diz que devolveu todas e só havia aberto e lido aquela. Foi o conteúdo da carta que trouxe Diar até seu pai. O rapaz está interessado naquilo que é dele por direito e pede ao pai para que mostre a propriedade da família. Zaman conta que aquelas terras foram deixadas pela avó de Diar, mas o que na verdade o rapaz quer é o lugar onde está sua mãe. Zaman diz: ela está aqui, vou te levar até ela. Será que finalmente a gente vai descobrir um pouco dos segredos que Zaman vem evitando revelar? Em um certo momento do episódio 6 da segunda temporada, a gente vê o Zaman sentado com os braços apoiados em uma mesa. Ele puxa uma das pedras que usa para fazer constelação e coloca sobre a mesa. Quando isso acontece, a gente enxerga uma janela de tempo diferente. Zaman era uma espécie de médico residente quando se apaixonou por uma jovem paciente. Os dois começam um romance. E depois de algum tempo, a moça dá a notícia de que está grávida. Depois do parto, o bebê não é o único que chora. Ao lado da maca está Zaman, em prantos, porque a mulher que amava lhe deu um filho e perdeu a própria vida. Você já se perguntou sobre como o luto impacta fortemente a vida das pessoas? Será que os bloqueios que você tem vivido possuem raiz em um luto inconsciente do seu sistema familiar? O luto é um processo delicado. Quando não vivido e compreendido completamente, pode impactar gerações inteiras.
A constelação familiar, segundo os ensinamentos de Bert Hellinger, nos mostra que somos parte de um sistema maior, nossa família. Quando um membro da família sofre uma perda significativa e não vive adequadamente esse luto, esse peso emocional pode ser transmitido aos descendentes. É como se o sistema familiar buscasse um equilíbrio e o que não foi resolvido no passado se manifesta em novas gerações, criando bloqueios invisíveis. Aqui estão 3 impactos do luto no sistema familiar. Bloqueio emocional transmitido por gerações. Quando uma pessoa no sistema familiar não vive seu luto plenamente, esse luto pode ser herdado pelos descendentes. Na constelação familiar, isso ocorre porque o sistema busca incluir a pessoa ou a dor que foi excluída. Assim, é comum que os netos ou bisnetos carreguem um sentimento de tristeza ou vazio que não sabem explicar. Uma pessoa que pode sentir uma tristeza profunda que não consegue justificar. E essa tristeza pode estar ligada ao luto não processado de um avô que perdeu um irmão que ainda é jovem. O sistema lembra dessa perda e a manifesta na geração atual. Dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis. O medo de perder alguém novamente pode se enraizar no sistema familiar, afetando a capacidade de formar novos laços. Se em gerações anteriores houve uma perda não resolvida, como a morte de um cônjuge ou de um filho, esse medo pode se manifestar em descendentes que inconscientemente evitam se conectar profundamente em seus relacionamentos para não reviver a dor da perda. Uma pessoa que constantemente termina relacionamentos antes que eles se aprofundem, por medo de ser abandonada ou de sofrer, pode estar repetindo o padrão de luto mal processado de um antepassado. Repetições de padrões de sofrimento. Na constelação familiar, observamos que aquilo que não é resolvido no sistema familiar tende a se repetir até que seja trazido à luz e curado. Isso inclui lutos não resolvidos. Por exemplo, famílias que passam por sucessivas perdas precoces ou separações dolorosas podem estar repetindo o luto de gerações anteriores. Famílias em que mortes precoces se repetem ou que casamentos fracassam de forma parecida em várias gerações podem estar repetindo o luto de uma perda ancestral não resolvida, como de um bisavô que perdeu a esposa muito jovem. Esses impactos não são mera coincidência, eles são parte de um movimento sistêmico que busca restaurar a ordem e o equilíbrio dentro da família. E ao trazermos essas questões à tona em uma sessão de constelação, é possível identificar a raiz do problema e permitir que o ciclo de dor seja interrompido. Você se identifica com algum desses impactos? Pode ser que você ou alguém da sua família esteja carregando esse luto sem perceber. E a constelação familiar é uma ferramenta poderosa para trazer à tona esses bloqueios invisíveis e libertar você e sua família desse ciclo de sofrimento. Clique agora no link da descrição e agende sua sessão de constelação familiar. Esse é o passo que vai transformar sua vida. E se você conhece alguém que também está passando por essa dor, compartilhe esse vídeo. Pode ser o primeiro passo para transformar a vida dessa pessoa também. Você sabe o que acontece quando duas pessoas que se gostam se reencontram depois de um dia que foi péssimo para as duas? É hora de jogar o lixo para fora. Foi exatamente isso que Ada e Diar viveram naquela noite. Ada se dedicou muito para defender a constelação familiar perante o conselho de médicos do hospital. E tudo que conseguiu foi se demitir. Diar foi reencontrar o seu pai e tudo que encontrou foi a dor da perda fortemente sentida quando se debruçou sobre o túmulo da mãe. Os dois precisavam de acolhimento e nenhum deles tinha acolhimento para dar. E o que acontece com eles é o que acontece com a maioria dos casais: distanciamento. Escuta, você pode estar vivendo algo muito parecido. Você tem buscado acolhimento, entendimento, alguém que te escute sem julgar e não tem encontrado.
É normal as pessoas buscarem isso na família, em amizade ou pessoas mais próximas. Mas apesar de toda boa intenção das pessoas, somente um terapeuta altamente capacitado tem condições de ir com você até os lugares mais profundos do seu inconsciente e resolver essas questões. Por mais estudos que a Ada tenha feito nos últimos meses, ela ainda não estava pronta para ajudar alguém tão próximo emocionalmente. Já havia acionado dores profundas de um luto não trabalhado e o sentimento de abandono e rejeição paterna. Você e seu marido, você e sua esposa estão numa jornada de evolução. O crescimento individual para sarar as dores é o que contribui para o nível de saúde e bem-estar dentro do relacionamento. Enquanto um de vocês não tomar a decisão de começar essa jornada de evolução, o casamento e a conexão continuarão a apontar para baixo. E por essa Zaman não esperava. Na verdade, nenhum deles poderia imaginar. Pensando bem, talvez um deles poderia sim. Mas por que não evitou? Debaixo de uma das oliveiras, Zaman é encontrado por Ada, que diz que tentou por diversas vezes entrar em contato com ele, mas não foi atendida. Zaman disse que estava cansado, que precisava descansar. Chegando pela estrada montado em sua moto, Diar para próximo dos dois e os espantos começam. Zaman diz: "Vocês se conhecem?" Gente do céu! Esse episódio tem muita coisa e vale a pena cada segundo. Você já sentiu que está carregando um peso que parece impossível de suportar? Às vezes, a vida nos coloca em situações tão difíceis que parece que estamos caminhando sozinhos, sem apoio ou acolhimento. É quando olhamos ao nosso redor, vemos que as pessoas próximas também estão carregando suas próprias dores. E a conexão que tanto precisamos acaba se perdendo no meio disso tudo. Essa foi exatamente a situação que Ada e Diar enfrentaram. Ela, exausta depois de tentar defender a constelação familiar e ser rejeitada pelo conselho médico. Ele, em busca de respostas sobre seu passado, apenas para encontrar mais dor. Ambos precisavam de acolhimento, de alguém que os entendesse e estivesse lá por eles. Mas, no fundo, nenhum dos dois tinha forças para oferecer o que o outro precisava. E você, já percebeu como o tempo passa e apesar dos seus esforços, a conexão com as pessoas mais importantes na sua vida continua se deteriorando? Quanto mais você adia essa decisão, mais difícil fica recuperar essa proximidade. O distanciamento pode parecer pequeno agora, mas ele só cresce com o tempo. O que as pessoas não percebem é que essas barreiras muitas vezes têm raízes profundas em dinâmicas familiares não resolvidas. Dores de abandono, rejeição ou perdas que ficaram presas no sistema familiar podem se manifestar em nossos relacionamentos atuais, criando um distanciamento que parece impossível de suportar. E a constelação familiar permite que essas dinâmicas sejam reveladas e que a cura comece, assim como a Amanda, que depois de anos enfrentando distanciamento em seu casamento, encontrou na constelação familiar o caminho para restaurar o amor e a conexão com o marido. Ela não acreditava que havia solução, até tomar a decisão de olhar mais fundo para essas dores. Imagine acordar amanhã sentindo-se mais leve, livre desse peso emocional que vem te bloqueando por tanto tempo. Imagine a tranquilidade de finalmente entender e resolver o que antes parecia impossível. Esse é o tipo de transformação que você pode esperar por uma sessão de constelação familiar. Estamos abrindo um número limitado de vagas para agendamentos e você pode garantir sua transformação agora. Não deixe essa oportunidade escapar. Clique agora no link da descrição e agende sua constelação familiar. Não espere que as coisas se resolvam sozinha. Dê o primeiro
passo para a transformação da sua vida e seus relacionamentos. Cada dia que passa é uma oportunidade perdida de viver com mais leveza e conexão. Um super beijo!